meu negão não está aqui hoje? Pode se sentar, por favor. Meu negão saiu com o genro e com a filha. Glória a Deus. As crianças podem estar saindo. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 17. E o tema da palavra desta noite é: você está vivendo ou existindo? Hein, irmãos? Vocês estão vivendo ou apenas existindo? Vamos lá. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus. O que Deus disse, igreja? E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Então Deus fez separação entre a luz e as trevas. Versículo 5. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. O que Deus criou no primeiro dia? O dia e a noite. E 6, versículo 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento de céus. Houve tarde e manhã, segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção o quê? Seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus de terra, e o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era muito bom. 11. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã. Que dia foi esse? Terceiro. Agora vem o quarto, né? Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, e para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para os dias e anos. E seja para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o luzeiro menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Versículo 18. Para governarem o dia e a noite. E fizeram separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Versículo 19. Falei até o 17, né? Mas vamos até o 19. Houve tarde e manhã. Que dia foi esse? E o que o Senhor criou no quarto dia? O sol, a lua e as estrelas. Amém? Então vamos lá.
Como é que é o tema da palavra mesmo? Vocês lembram? Você está vivendo ou você está existindo? O dia, segundo a Bíblia, coloca para mim o versículo, capítulo 1, o versículo 5. Acompanhem aqui, por favor. O dia, segundo a Bíblia, começa e termina no pôr do sol. Vocês concordam com isso? O dia, ele começa e termina, ele começa quando nasce o sol e termina quando o sol se põe. Isso é aceitável para vocês? É mesmo? Então, olha só, o dia, segundo a Bíblia, começa e termina no pôr do sol. Está escrito aí, ó. E chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Mas às vezes o que parece ser simples pode se tornar um grande conflito quando você lê a palavra de Deus, viu, igreja? O que parece ser simples, às vezes pode se tornar um grande conflito. Por quê? Como que vocês explicam que houve tarde e manhã no primeiro dia, se o sol só foi criado no quarto dia? Cabeças pensantes pensam. Olha que interessante. Como explicar se o sol só foi criado no quarto dia? E nós todos sabemos que a vida, ela só se manifesta, só se começa, as plantas só passam pela fotossíntese, se acontece o quê? Se tem sol. Vocês concordam com isso? Amém? Só que no texto original, a palavra para expressar que houve dia e noite, tarde e manhã, é a mesma palavra usada para confusão, para ordem, a mesma palavra usada para desordem. Então, traduzindo, baseado nisso que eu acabei de dizer, qual que é verdadeiramente a tradução de dia? Ordem. E qual é a tradução da noite? As trevas, né? A noite. Desordem. Amém, gente? Então, a palavra dia, aqui ó, e foi a tarde e manhã, o dia primeiro. A palavra dia pode tanto significar um período de 24 horas, como também uma era. Abre Salmos para mim, 90, versículo 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. 2 Pedro 3, versículo 8, por favor. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como o que, igreja? 1000 anos para nós. E 1000 anos como um dia. Então fica muito claro que Deus não marca o tempo segundo a nossa medida, a medida dos homens. A demora do cumprimento da promessa de Deus tem o objetivo de afastar o julgamento e estender a sua graça. Glória a Deus por isso, né? Porque eu levei mais de 30 anos para me converter. Com quantos anos vocês se converteram? Nascer em berço evangélico não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Então, glória a Deus pela promessa de Deus se demorar para cumprir. Porque pela demora dela, também se afasta mais o julgamento. Aleluia por isso. Amém? Então, uma mente exigente, ao ler a Bíblia, ela não vai aceitar isso. Como é que pode existir dia e noite se o sol só foi criado no quarto dia? Vocês entendem agora que dia na Bíblia pode significar um longo período de tempo? Então, o que pode significar o dia na palavra de Deus? Um longo período de tempo. Aleluia. Mas o mais curioso ainda,
e eu começo a pregar daqui para frente para vocês, o mais curioso é que a mesma palavra nos dias de hoje, que dia é hoje? Que dia? De que ano? A mesma palavra nos dias de hoje para traduzir ordem e desordem é a mesma usada para dizer que a nossa vista, os nossos olhos, né, a nossa visão fica turva. Quando se perde a visão. Então quer dizer que a mesma palavra para ordem, desordem é a mesma palavra para dizer a minha vista está turva. A minha vista, eu não sei, eu não estou com uma visão muito certa. Olha que interessante. Então entenda que quando nós perdemos a noção, quando você, meus irmãos, perdem a noção clara das coisas, a sua vida, a minha vida pode entrar em desordem. Olha que interessante. E estando nós em desordem, nós podemos nos encontrar em perigo. Por quê? Porque a tentação é que vai nos atrair por causa do perigo. E a tentação, ela gosta que a gente viva no perigo, né? Olha que coisa mais interessante. Então vamos lá para a palavra. Atos, capítulo 20. Nós vamos ler do 7 ao 12. Quem escreveu o livro de Atos, igreja? Foi o Dr. Lucas. Então vamos lá. Capítulo 7. Aliás, capítulo 20, versículo 7, né? Todos acharam? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e o prolongou o discurso até a meia-noite. Havia umas lâmpadas no cenáculo onde eles estavam reunidos. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado como morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, o que Paulo fez? Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Vamos orar, igreja? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui esta noite para ouvir a sua palavra. E não me importa, Pai, não me importa de forma alguma o que as pessoas pensam a respeito de nós, o que as pessoas pensam a respeito da igreja. Não importa o que as pessoas são dentro ou fora da igreja. O que importa, Pai, é que eu e minha família decidimos seguir ao Senhor. Assim eu pudesse fazer com as pessoas aquilo que eu fiz comigo mesmo. Mas eu não tenho esse poder e nem a autoridade. Então estou aqui, Senhor, pregando a sua palavra e peço o Espírito Santo de Deus, que o Senhor faça um mover aqui esta noite. Que o Senhor mova no espírito das pessoas que estão aqui, Pai. A alma não, porque a alma ela é enganosa, Pai. Todas as pessoas que decidem seguir pelas suas emoções vão errar. Elas perdem a clareza, elas perdem a noção das coisas. Mas aquele que decide andar pelo seu espírito não é fácil.
Mas o Senhor disse que aqui na terra nós não teríamos outra coisa a não ser aflições. Mas o Senhor nos garantiu que se nós tivéssemos bom ânimo, nós nos livraríamos de todas elas. Então nos ajuda, Pai, a entender através da sua palavra esta noite aquilo que precisa ser assim, literalmente, Pai, não mudado. Porque mudar é tirar uma coisa de um lugar e passar para outro. Mas sim ser transformados pela tua palavra, Pai. Nós pedimos ao Senhor de todo o nosso coração que o Senhor derrame sobre nós a unção para que nós possamos entender melhor a sua palavra esta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, como que vocês têm seguido a vida de vocês? Vocês têm, como é que é mesmo? Vocês estão vivendo ou estão apenas existindo? Porque eu sei que as aflições deste mundo, eu sei que lidar com traições, eu sei que lidar com ciúmes, eu sei que lidar com... tem muita coisa que eu poderia estar citando aqui em cima. Não é fácil. Não é fácil e pode nos tirar do caminho do Senhor. Mas vocês creem de todo o coração que a palavra de Deus, assim como nós lemos em Gênesis, Deus disse assim, haja luz e houve luz. Em tudo que nós lemos aqui, vocês creem que se Deus liberar uma palavra para você essa noite, e por causa da palavra de Deus a sua vida pode ser transformada? Eu também. Então é sério que vocês creem que a palavra de Deus pode mudar a sua vida? Eutico não. Quem que é Eutico? Sabe-se lá Deus quem que é esse doidinho desse menino. Paulo ia sair da cidade de Troade, se não me engano, e ele seguiria a viagem no outro dia bem cedo para uma outra cidade. E a palavra de Deus diz que ele resolveu então fazer um culto de Santa Ceia. Aqui no versículo 1 fala que no primeiro dia da semana, partiu o pão, porque no outro dia ele deveria seguir viagem bem cedo. Só que era meia-noite, Paulo ainda não tinha cortado, não tinha ainda feito a Santa Ceia. E eu não acredito que o culto estava monótono não, viu? Já ouvi muitas pregações que o culto estava monótono, o rapaz sentou na janela e caiu porque ele pegou no sono. Não, eu não creio isso. Paulo, ele deve ter se demorado com a palavra por ele ir viajar, e sabe-se lá Deus se ele iria voltar ou não. Então a palavra de Deus diz no versículo 8 que ele estava, não, ainda no 7. No 7 ainda, que ele estava exortando os irmãos. E o que é exortar? Exortar, eu trouxe a tradução aqui para vocês. Onde que está aqui? Só Deus sabe onde eu vou achar isso aqui também. Exortar quer dizer animar o povo. Exortar significa dar alguns conselhos. Eu não creio que Paulo se perdeu no horário, não. Era muita coisa para falar. Só que eles estavam num lugar chamado cenáculo. Cenáculo também significa, a palavra cenáculo significa jantar ou ceiar. Mas quando se fala num cenáculo, este lugar para que eles pudessem fazer essa refeição sempre ficaria no andar de cima. E a palavra deixa bem claro aqui que eles estavam no 3º andar. Amém, gente? Então Paulo se reúne para o culto de Santa Ceia, porque no outro dia eles iriam viajar. Começa a dar conselhos, começa a encorajar os irmãos. Ele acaba prolongando a reunião até a meia-noite. E no verso 8, coloca por favor o 8. Ali diz que tinha muitas lâmpadas naquele recinto. Mas naquela época não tinha luz elétrica, né? Então, na tradução de luzes ali, no meu são lâmpadas, a tradução são tochas. Então eles envolviam a tocha em óleo
colocava o fogo e colocava lá. E não era hábito deles dormirem tão tarde, viu? Só que este cenáculo, por ficar no terceiro andar, eu não sei quantas janelas tinham. Vocês imaginam quanta fumaça aquele óleo poderia produzir? Se é uma tocha, está envolvido com óleo, coloca-se fogo, aquilo deve produzir muita fumaça. Alguns dizem que Eutico, ele adormeceu por causa do cheiro daquele óleo. Mas aí eu fico pensando, por que só foi Eutico que foi ficar na janela? O salão devia estar lotado. Estava tendo uma reunião com Paulo. Por que ninguém mais passou mal? Porque a Bíblia não fala que nenhum outro passou mal, a não ser quem? O Eutico. Amém, gente? Interessante, né? Eu acho isso muito interessante. E por volta da meia-noite, Paulo pregando, este rapaz que estava com as vistas turva, que estava com a visão embaçada. Por que eu acho que ele estava com a vista turva? Por que eu acho que ele estava com a vista embaçada? Porque não é possível o rapaz deixar de sentar no lugar dele para ir sentar na janela. Isso não tem cabimento. Este rapaz, então, perdendo a noção clara das coisas, diz que caiu um sono tão pesado sobre ele, que ele dormiu, ele chegou a dormir profundamente, sentado numa janela no terceiro andar. Quando menos podia se esperar, o que aconteceu com ele? Deve ter caído de costa. Deve ter caído de costa, não sei. Misericórdia. E a tentação, então, para mim, né, passou a rodear esse rapaz, né? Porque o que é a tentação? Um impulso íntimo dirigido para o pecado, originado pelo diabo. A pessoa já está perdendo a noção das coisas. Quando você perde a noção das coisas, meus irmãos e minhas irmãs, vocês não conseguem prever, vocês não conseguem perceber, mas a vida de vocês começa a passar a ser dirigida por impulsos que vêm por causa do diabo. E se você acha que não vai cair, você está muito enganado. Quando você está com a visão embaçada, quando você está com a visão turva, significa que a tua vida está em desordem. E você pode cair a qualquer momento. Ele caiu do terceiro andar. Quanto mais alto, maior o tombo, né? Não é assim que a gente ouve falar por aí? E que altura você está? Quão grande você está na presença de Deus? Quão grande você está no seu trabalho? Quão grande você está em qualquer área da sua vida? Isso só você sabe dizer. Então, quanto maior vai ser o tombo. Misericórdia. Então, como que será que estava a vida de Eutico? Eu vou falar por hipótese, viu, gente? Estou falando por hipótese. Para mim, a vida dele estava uma desordem. Porque nós poderíamos dizer que o sono deste rapaz poderia sim ter sido provocado pelo óleo, mas eu não consigo concordar com isso, baseando que não tinha só ele assistindo o culto aquela noite. Ninguém mais passou mal. Então, existe um lugar para todos vocês receberem as exortações, sabiam disso? Lá naquele cenáculo existia, com certeza, lugares dentro do cenáculo, dentro daquele recinto, um ambiente específico para que eles recebessem as exortações de Paulo. Mas Eutico escolhe o que, igreja? O pior lugar para ouvir. Ele já devia estar estressado, porque quando a gente está com sono, o nosso corpo dá sinais, vocês não concordam? Qual o sinal que você sente quando você está com sono? É aquele sono mesmo. Alguns ficam estressados, outros começam a bocejar,
outros não gostam de conversar. Este rapaz, com certeza, naquela abrição de boca dele, uma moleza que deve ter dado no corpo dele, ele deveria estar mais atento com a condição que ele estava aquele dia. Mas ele não ficou atento, não. Ele sabia que aquele lugar que ele ia sentar, assim como você sabe que os lugares que às vezes você frequenta te torna vulnerável. Irmãos, Deus mandou falar para vocês, principalmente para as mulheres. Este lugar que você está frequentando está te deixando vulnerável. E isso está mostrando, já está dando sinais. Talvez ninguém tenha percebido e nem você, mas o Senhor percebeu. Você já está dando sinais e isso não vai acabar bem. Você deve estar com a sua, visão um pouco embaçada, você deve estar perdendo a noção das coisas. E eu não estou falando mais para as mulheres, estou falando para a igreja toda. Mas em casa, o que mais vinha, assim, na hora que eu estava buscando a Deus, eram vocês, irmãs. Eram vocês. Uma abrição de boca, uma moleza, aonde você mais deve estar atenta, e você atento, meu irmão. Você às vezes bobeia, né? Você sabe que não vai dar legal, você sabe que não é bom, mas mesmo assim eu acho que você perdeu a noção das coisas. E eu tenho convicção que alguém aqui hoje vai precisar decidir o que quer da vida aqui esta noite. A palavra não é ruim, não. A palavra está exortando você, aconselhando você, motivando você a parar de ser vulnerável ou estar em lugares que oferecem risco para a sua vida. Sabia disso? E isso é muito bom. Pode ser que Deus te poupe da vergonha. Pode ser que Deus te poupe de ser exposta ou exposto. E isso é muito sério. Por quê? Porque você não está nem dentro e nem fora. O rapaz estava na janela, ora metade do corpo para o lado de dentro, ora outra metade do corpo para o lado de fora. Então quem não está nem dentro nem fora, vai precisar se posicionar. Vocês não concordam? Vocês concordam? Concordam mesmo? Vocês acreditam que uma palavra de Deus realmente pode mudar a sua vida? O menino lá não acreditou, não. Era o próprio Paulo que pregava e ele preferiu dormir. Misericórdia, né? Misericórdia, meu Deus. Eutico adormeceu profundamente e, vencido pelo sono, ele caiu. Se já está com sono e escolhe a janela, poxa vida, não é difícil saber que o final disso vai ser uma queda. E se você continuar levando a sua vida sentado na janela para olhar as coisas do lado de fora, um pouco dentro, um pouco fora, eu estou aqui hoje para dizer para vocês, pela palavra de Deus, que isso vai o quê? Preceder a sua queda. Você vai cair. Infelizmente, Eutico sabia, mas mesmo assim, deve ter pensado, aqui ó, eu sei o que é melhor para mim, eu tô ligado que eu estou com sono, então eu vou ficar sentado aqui na janela, porque na hora que eu ver que eu estou perdendo, porque gente, quando a gente está com sono e começa a dormir, e num lugar que a gente não pode dormir, eu não sei vocês, mas não dá um choquinho no corpo, a gente não toma um susto de vez em quando? E quando você fala, aí você olha para o lado assim, meu marido está sempre do lado para ver. E ele tira sarro mesmo. E como tira? Não dá aquele choquinho, aquele susto? E às vezes você não solta até um ronco, às vezes? O rapaz devia estar assim, e ele pensou, olha, eu me conheço, na hora que eu ver que eu não estou dando conta mais, eu me levanto e vou lavar o rosto, eu vou jogar água um pouco no rosto, assim o sono vai embora, e eu me controlo, o quê? Imagina, sou eu.
Não adiantou, né, igreja? Ele se arriscou. Vou arriscar ficar mais um pouquinho, né? Vou arriscar sair de novo. Eu vou me arriscar a flertar com aquele rapaz de novo. Eu vou me arriscar. Só mais um pouquinho, eu sei me controlar. O Senhor viu. O Senhor viu. E Ele está mandando te avisar pela palavra hoje que você vai cair. Isso é queda. Isso é queda para você. Então pare de se arriscar. Você já percebeu que o seu coração, o seu corpo, já está dando sinais de que você não está bem? Você não percebeu isso ainda? Eutico é o que ele menos queria ter comunhão com os irmãos dele. Ele preferiu ficar sentado na janela do que ficar no meio dos irmãos. Já estava dando sinais, mas ele... E glória a Deus que aconteceu isso com ele, porque com isso pode abrir os seus olhos essa noite, né? Pode abrir os seus olhos. Mas escolher sentar em um lugar perigoso, o Senhor está deixando bem claro para você aqui esta noite. Isso aí é uma decisão sua e não é do diabo. É uma decisão sua. Assim como tem sido sua decisão de ficar parado ou parada no caminho. Você está no caminho, mas você está parada, irmã. Meu irmão, você está no caminho, mas você está parado no caminho. E quem é que tem o nome de caminho na palavra de Deus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Poxa vida, você já está no caminho. Em nome de Jesus, perceba os sinais que você está dando. Perceba os sinais. Não fala assim aqui na Bíblia, mas esse menino aqui, ele não estava vivendo, ele estava apenas existindo. Porque ele fazia todas as coisas durante o dia, mas à noite ele tinha sono no culto. À noite ele sentava em lugar arriscado, só para se poupar e ficar perto de alguém, eu não sei. Misericórdia, né? E eu te faço uma pergunta. O que você quer? Faz essa pergunta para você mesmo. O que eu quero? Havia uma finalidade, havia um propósito naquela reunião que Paulo estava fazendo. Mas o Eutico, ele não quis se envolver, ele, como eu já disse para vocês, ele não queria comunhão com os irmãos. E ele preferiu ficar sentado na janela. E isso levou ao quê? A morte, isso mesmo, dona Cida. Levou à morte. Misericórdia. Então, esta noite, Deus coloca na sua frente a vida e a morte. Qual delas você escolhe? Eu escolho a vida. E se o meu corpo der sinais, eu tenho que procurar ajuda. Se o seu corpo está dando sinais, procure ajuda. Amém? Procure ajuda. Paulo pregando e Eutico morto. Vocês têm noção? Meia-noite. Meu Deus, esse homem não vai parar de falar? Meu Deus, esse culto está monótono? Não, não foi nada disso. Não foi nada disso. Quem escolheu ficar no perigo, perder a noção das coisas, foi Eutico. Paulo pregando, o menino cai, morre, alguns descem as escadas, correm lá, tentam o colocar de pé, mas ninguém consegue colocar um morto em pé. Ninguém consegue. Os irmãos que chegaram primeiro ali tiveram a certeza, eles se certificaram que Eutico estava morto. Aí de repente Paulo diz assim, fiquem tranquilos, ele não está morto. Meu Deus, como que não está morto? Olha o homem aqui, nós estamos tentando colocá-lo de pé. Quem está morto não ouve a palavra.
Quem está morto, a gente tenta exortar, a gente tenta aconselhar, a gente tenta, sabe, mas não consegue, porque morto não ouve. Morto não ouve. Só que o Senhor, Ele está dando mais uma oportunidade. E eu não sei para quem é. Se fosse para mim, eu ia ficar muito feliz. O Senhor está te colocando na sua frente a morte e a vida. E acreditem que daqui de cima eu nunca vi tanta gente dormindo no culto como hoje. É impressionante olhar daqui de cima. Vai lavar o rosto, por favor. Vai lá lavar o rosto. Se Eutico tivesse feito isso, quem sabe ele teria noção clara das coisas. Gente, vocês notaram o mundo espiritual? Vocês notaram? Eu fico prestando atenção no mundo espiritual quando eu estou pregando aqui para vocês. Misericórdia, o homem morto. Aí, Paulo desce, deixa eu ver o versículo que é. Versículo 10, por favor. Paulo desce e ele faz uma coisa que para nós que a gente lê a Bíblia, nós já estamos acostumados, né? Ele se inclina, ele deita em cima do morto, porque ninguém conseguiu colocar aquele morto de pé. Então, o morto deitado, Eutico deitado, Paulo se deita em cima dele, e a palavra de Deus diz que além dele se inclinar, que é deitar, Paulo faz o quê? O abraça. Paulo abraçando Eutico. O menino voltou a viver. E o que eles fizeram? Acabaram com a reunião? Não, aquela reunião tinha um propósito. Assim como o culto desta noite tem um propósito. Irmão, me dá maior temor de falar isso. Eu tenho o maior temor de falar isso. Mas Deus está falando para você largar dessa sua amante hoje. Hoje! Porque senão não vai dar tempo para você. Você vai morrer. Esta é a palavra de Deus para você essa noite. Deus está falando para você, irmã. Você perdeu a noção das coisas. Você perdeu a noção das coisas. A sua vida está uma desordem. E o Senhor também está falando para você. Larga, porque todas as vezes que você vai lá, o Senhor tem ido com você. Toda vez que você vai lá, toda vez que você passa com o seu carro lá, o Senhor está sentado ali do teu lado. Misericórdia. O menino morto, o menino vive novamente, e eles sobem, né? Versículo 11, por favor. E eles sobem novamente, e quando eles sobem, Paulo então faz o quê? Ele parte o pão, ele dá a Santa Ceia. Olha que coisa tremenda. E a hora que ele sobe, será que Eutico sentou novamente na janela? Porque só quem tem uma nova oportunidade é que sabe agradecer a Deus e passa longe do abismo. Passa longe do abismo. Minha irmã, passe longe desse abismo. O Senhor está falando pela palavra para você. Passe longe deste abismo. Eutico, hipótese, né? Se assenta no meio dos irmãos, porque para partir o pão tem que estar em comunhão. Se assenta no meio dos irmãos, Paulo parte o pão e todos comem. E Paulo parou de pregar a igreja? Não. Qual que é o próximo versículo, por favor? Mais um, por favor. Não. É 11.
O versículo 11, perdão, acho que já estava lá, né? Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente, até o romper, até a alvorada. Não sei se na sua Bíblia está assim, mas na minha Bíblia a tradução está até o romper da alva. Interessante, né? Romper da alva significa o quê? Amanheceu, clareou o dia, houve salvação na vida de Eutico, sabe por quê? Dia significa o quê? Ordem. Noite significa o quê? Desordem. A mesma palavra de ordem, desordem, é para que uma pessoa que perdeu a noção das coisas, que está com a vista turva, ou seja, está tudo embaçado. Mas o problema não sou eu, não sou eu, é o Paulo que prega muito. É Paulo que fica a noite inteira pregando. Não, voltaram para cima meia-noite. Da meia-noite, que horas mais ou menos vai nascer o sol, igreja? 5 da manhã? Uai, então ele ficou pregando mais 5 horas. Ele tinha que viajar no outro dia cedo. No outro dia Paulo tinha que seguir viagem. Até o romper da alva, ou seja, até que a noite virou, até que a desordem virou, até que a vista deixou de ser embaçada e voltou a enxergar. A visão do Eutico não estava mais turva, embaçada, com sono. A sua visão clareou. O contato de Paulo, abraçando aquela alma, trouxe vida para Eutico. Olha que tremendo. O contato de Paulo com a alma de Eutico salvou a sua vida. Paulo deve ter feito uma programação de pregar até meia-noite. Uai, mas quem manda não é o Espírito Santo? Hein, igreja? É Ele. Eu não fiz essa programação de pregar isso essa noite. Eu estou desde cedo, igreja. Desde cedo, chorando a presença de Deus. Eu já fiz uns 3 ou 4 rascunhos de pregação hoje. Salvei tudo lá, porque são muito bom, mas não preenchia o coração. Não preenchia o meu coração. Quando chegou, meu netinho foi embora por volta de umas quase 14 horas. A minha filha em casa, o meu genro, o Júlio, e conversando e querendo comer. Eu falei, meu Deus, o povo precisa ir embora. Domingo eu não posso receber visita, Senhor, tem misericórdia. Mas o meu medo era trazer uma palavra para vocês que não fosse de Deus. Aí depois das 2 da tarde, o negócio começou a tomar forma. Meu coração foi angustiando, porque isso não foi o que eu programei. Eu estou desde o início da semana falando para o meu marido, eu quero pregar sobre milagres. Foi um milagre que aconteceu, mas não é esse tipo de milagre. Mas eu estou bem agora, convicta, que Deus está salvando a tua alma, irmã. Que Deus está salvando a tua alma, meu irmão. Deus está salvando a sua alma. Um abraço de Paulo trouxe a salvação para a alma de Eutico. Trouxe. Eu fico imaginando Mical. Vocês lembram quem era Mical? A esposa do rei Davi. Vocês lembram que a arca do Senhor tinha sido roubada? Estava na casa de Obed-edom. Nem me lembro, não me preparei para falar isso. Mas eu me lembro que quando Davi estava trazendo a arca da casa de Obed-edom, aconteceu também, infelizmente, as mortes lá, porque eles não estavam trazendo a arca de Deus no ombro, como tinha que ser, e sim, trazendo em carros de bois, né? Na hora que Davi entra em Jerusalém, a palavra de Deus diz que o povo o recebeu cantando, chorando,
dando glórias a Deus, dançando com a sua maior força, mas Mical ficou aonde? Na janela. Da janela ela ficou olhando o marido dela vindo feliz, fazendo o ministério dele. Você tem noção? O homem de Deus fazendo o seu ministério e a mulher brigando com ele por causa do ministério. Mical na janela só prestou atenção que Davi pulava, dançava. E eu te pergunto, o que aconteceu com Mical por ter ficado na janela? Ela foi amaldiçoada. Vocês lembram disso? Ela não pôde ser mãe. Ela foi considerada, ela foi dada como estéril. E vocês sabem quem a amaldiçoou. E eu fico imaginando, janela. O que é a janela da nossa alma? Os nossos olhos. Seus olhos estão embaçados? Porque se os seus olhos estão embaçados, sua boca também vai estar. Porque a boca fala daquilo que está dentro. Se liga, isso já é um sinal. Marido, se liga. Mãe, pai, se liga. Sempre dá sinais. E se o sinal for falar mal da igreja, se o sinal for falar mal dos irmãos, eu nem sei se ainda há tempo para você. Mas a palavra é favorável, né? Deus está colocando a vida e a morte diante de você essa noite. A janela da alma são os olhos. É justamente os olhos que estavam embaçados. Faz sentido, né, igreja? Vamos ficar de pé, por favor? O Michael, se ele puder tocar. Aleluia. O Espírito Santo te trouxe aqui essa noite. E foram palavras tão pesadas quanto essas, que eu louvo a Deus por eu ter me tornado uma pessoa de bem. Porque de bem todos acham que são, né? Mas quando a palavra nos confronta, quando a palavra de Deus nos encurrala, quem é que contou para o Senhor? Quem é que contou para Ele? Quem? Por isso o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Vocês são pessoas muito especiais. O Senhor não falaria isso com alguém que não adiantasse mais. Com Saul ele desistiu. Vocês lembram disso? Com Saul ele desistiu. Então por que você não sai da janela esta noite? Por que você não se assenta no meio dos irmãos e volta a ter comunhão com os irmãos? Por que você não volta para Jerusalém? A cidade do grande rei, luz de todas as nações. Por quê? Talvez eu tivesse morto dentro dele. Talvez assim ele tivesse levado tantos problemas, né? Talvez ele fosse tão traumatizado, judiação. Mas correr justamente daquilo que pode te trazer esperança, isso é loucura. É loucura. Às vezes você olha e fala assim, as pessoas tramam contra mim. As pessoas, elas querem que eu me dê mal. Quem disse isso? Quem trama contra você é você mesmo. Porque o único inimigo que nós temos é o diabo, igreja. É contra ele que devemos guerrear. Então guarda isso. Você essa noite pode estar sentado ou sentada numa janela no mundo espiritual. E o Senhor quer que você saia daí. E você volte. Amém?
Feche seus olhos, por favor. Aleluia. Se você está aqui esta noite, eu estou, Pai. Eu estou. Mesmo que não tivesse ninguém, Pai. Mas nós estamos aqui, irmãos. E se você está aqui esta noite e reconhece, que você pode estar sentado, ou ter se levantado há pouco, de alguma janela no mundo espiritual, se você percebe que tem algumas coisas na sua vida que precisam ser alteradas, transformadas, sai dessa posição, sai da janela, entra nesse salão, entra dentro desse recinto, sai antes que seja tarde demais e recebe agora o abraço, sabe de quem? Da graça. Aleluia. Recebe esse abraço da graça sobre a sua vida. Se você achava que não tinha mais força para se levantar, eu quero te relembrar que Eutico tentaram levantar ele, mas não adiantou, ele estava morto. Morto não anda, morto não levanta, morto não fala. E se tem alguém aqui tramando contra a tua vida, irmão, se o diabo está usando alguém aqui tramando contra a sua vida, a palavra de Deus para você é: nenhuma arma forjada contra você vai prevalecer. Nenhuma. Se tiver alguma arma apontada para você, Deus vai fazer mirar o chão, errar o alvo. Se alguém está tentando te dar remédio, se alguém está tentando te matar, sei lá, de qualquer maneira, Deus está falando esta noite: essa arma forjada não vai prevalecer. Não vai. Não vai prevalecer. Mas sai dessa janela. Sai. E se você achava que não tinha mais força para se levantar, sente agora a graça. O que é graça? É um dom imerecido. Ninguém aqui merece, mas é um dom gratuito que o Senhor Jesus nos dá. Então, pela fé, tenta imaginar o Senhor Jesus te abraçando. Não perde essa oportunidade, não. Se você não conseguir ver, não tem problema. Sinta. Apenas sinta o Senhor te abraçando agora, a graça te abraçando esta noite. E Jesus está devolvendo a ordem para a sua vida. Porque enquanto você estava andando em trevas, o Espírito Santo estava pairando sobre você. Ele nunca te abandonou, nunca te desamparou, mas é necessário você largar daquelas coisas que são erradas, porque o Senhor quer usar a sua vida. O Senhor tem um grande propósito na sua vida. Quando eu ouvi isso, oh meu Deus, como alguém poderia ter um propósito na minha vida, Senhor? Como alguém poderia, Senhor, ter algum propósito na minha vida? Mas eu acreditei. E o Senhor transformou a minha vida.
Não pede por mudança, não. Mudar, você muda de cidade, de roupa, muda até de igreja. Mas a metanoia, a transformação, essa não tem volta. Essa não tem volta. Então, você não estava mais vivendo. Tudo que é de ruim parece que acontece com você, né? É como se você estivesse só existindo. Mas não vai demorar, porque agora está noite. Não vai demorar. Mas é já que vai romper a alva. É já que vai romper a alva. E se o Senhor fosse muito rápido, talvez não desse tempo para te salvar. Então louva a Deus pelas promessas dele estar demorando um pouco na sua vida. Porque quanto mais demorar no seu caso, vai ser melhor para você. Porque assim ele não vai trazer o juízo sobre a sua vida. Meu Deus. Meu Deus. Olha para cá um pouquinho. Eu não me lembro se foi no ano de 1996. Eu acho que foi em 1996. Muitos de vocês nem eram nascidos, né? Eu entrei pela primeira vez na igreja com meu marido. Tinha um moço de calça vermelha ministrando louvor. Eu olhei para o rosto dele e falei, meu Deus, eu conheci esse moço de algum lugar. E na época ele era um carteiro. E ele cantava umas coisas tão lindas, eu nunca tinha ouvido aquilo. Era a segunda vez que eu estava entrando na igreja evangélica, porque a primeira vez foi na pentecostal. Mas o meu pastor tinha sido preso. Eu fiquei em luto, de tanto que eu amava e respeitava o meu pastor. Aí meu marido não queria mais ir para a igreja evangélica, não queria, porque o povo enrolado é povo crente. E ele não estava errado. Só que eu não sou enrolada. Enrolado anda com enrolado, você não concorda? Aí nós entramos pela primeira vez na Sara Nossa Terra, que era lá em cima, lá no cinema. Eu me lembro que onde está a Thaís, eu entrei porque eu tinha que pagar um voto. Eu não era muito crente ainda, então eu achava que aquilo era uma promessa, porque a minha irmã tinha sofrido um acidente, a Renata. Ela tinha batido a cabeça, tinha sido dada como morta. E a Maria Emília, a mãe da Betânia, vizinha da minha mãe, falou para mim, você precisa ir lá, dar o seu testemunho. Eu falei, oh, meu Deus do céu, testemunhar? Gente, eu sou tímida. Mas nem morta que eu vou testemunhar. Falei para ela, então eu vou, mas pelo amor de Deus, não fala para me abrir a boca. E eu tinha que agradecer a igreja, né, por ter orado pela Renata. Mas mal eu sabia que era uma estratégia. E entra eu e meu marido e a gente senta. Meu marido sentou onde está a Thaís e eu sentei do lado. Numas cadeiras que são fixas de madeira, aquelas cadeiras do cinema. E logo saiu uma moça do louvor chamada Edna. E foi até lá e falou assim para mim e para o meu marido. Eu vou falar para vocês como eu me lembro. Amadinha do Senhor, eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. O Senhor manda dizer para vocês que vocês são pastores nesta igreja. O Senhor manda dizer para vocês que vocês são pastores nesta igreja. A minha vida, que já não era boa, foi ladeira abaixo. Porque aí foi pronunciado a palavra do Senhor em relação à minha vida. Até então, se o diabo notava algum sinal em mim, estava escondido. Mas na hora que a palavra de Deus foi liberada, vocês não têm noção o inferno que passou-se a minha vida. Ô povo para me perseguir. Ô povo para falar mal de mim, mas do Moreno não. É sério. O negão é um anjo, vocês não sabem. Mas o negócio era comigo. Deus da glória. Como foi difícil.
Mas eu não parei. Estou chorando aqui, ó, sei lá por quê. Porque não faz nem cosquinha. Não faz nem cosquinha, nunca fez. É difícil. Você entende por que você é perseguido? Você entende por que você é perseguida? Só que eu nunca sentei na janela. Nunca fiquei na janela. Nunca. Eu nunca fiquei para lá e para cá. Para lá e para cá. Quanto mais você ficar, não sabe se está dentro, se está fora, mais o diabo vai te assolar. Mais. Aí um dia o meu pastor Douglas falou para mim, outro pastor, porque o primeiro eu nunca mais tive contato. Olha, irmã, se você for íntegra, andar nos caminhos do Senhor, o diabo não te toca. Acabou. Puf, grudou. Foi difícil, mas eu virei cascuda. Virei cascuda. E eu aconselho você também a não mudar mais, não se transformar, aliás, não fazer apenas mudanças. Mudo daqui, mudo para lá, troco de amizades aqui. Não. Se firma na palavra. Chegou a hora. É a noite da decisão. Decida. Você vai ver o quanto que Deus vai te usar. O quanto. Isso já está queimando o seu coração. O quanto Deus vai te usar. Você crê nisso? Se colocasse um microfone na minha mão, eu acho que eu ficava que nem uma gelatina, sabe? São etapas, né? Então não queime etapa não. Deixe o Senhor ir fazendo a obra na sua vida. E sempre abençoa. Sempre. Abençoa aqueles que te querem mal. Porque o problema deles não somos nós. São eles mesmos. Amém? Tem alguém te humilhando? Tem alguém te perseguindo? Quem? Ainda mais se for parente. Olha para frente. Olha para o autor e consumador da fé. Você sentiu o abraço dele? Se você conseguiu ver e sentir, ou só sentir, ou só ver, aleluia. Ele te colocou de pé essa noite. Ele te colocou de pé essa noite. Amém? Glória a Deus. Levanta as mãos. Adora o Senhor. Mas não fala de uma maneira religiosa com Ele, não. De uma maneira religiosa. Não, por favor. Conversa com Ele. Essa é a intimidade que Ele quer ter com você. Fale com Ele da maneira como você fala com uma pessoa que você gosta muito. Que é prazeroso conversar. Conversa com Ele assim. Conversa, este é o momento. Este é o momento. E a partir de hoje você deixa de existir. Você sai da janela e passa a viver sua vida. Não a vida do seu pai, não a vida da sua mãe, não a vida aquela que você projetou para você que não está dando certo. Não, você passa a ser você. Você, a sua essência. Aquela pessoa que nunca pôde se manifestar porque era ridicularizada pelos irmãos, ou pelos pais, ou pelos amigos na escola. Não é essa pessoa. Com o Senhor você pode ser você mesmo. Então conversa com Ele agora da maneira como você gosta. Não tem ninguém te vendo, ninguém te observando. Então você não precisa imitar. Aleluia. Você não precisa fingir. Com Ele você pode ter os seus erros de português. Com Ele você não precisa saber nada. Porque Ele te ama exatamente do jeito que você é. Você entendeu? Você achou que tudo tinha acabado para você. Você estava morto. Não. Está começando agora. Eis que tudo se faz novo. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus que eu fui na igreja aquele dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não foi fácil, mas eu suportei e vou continuar suportando. Continua, irmão. Suporta tudo. Sabe quando você chega no teu trabalho, você se sente pequenininha? Se sente pequenininho, dá uma dor no peito e fala: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Pois fique lá. Fique lá. Fique lá. Aleluia. 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 Oh, recebe esse abraço. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Do pão. Arruma sua casa, coloca ordem nela. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, ontem o meu neto pediu arroz doce. E eu não estava enxergando o que estava escrito na latinha. Meu óculos não estava perto, eu abri a gaveta. E dentro da minha gaveta tem uma lupa. Ela é pequenininha. Quando ele pegou a lupa, ele falou: vovó do céu, você não sabe o que eu fiz. Pensei que tinha feito cocô na calça, né? Aí ele falou: quebrei da minha mãe. E ela tem uma igualzinha, não conta para ela. Eu falei: quebrou? Mas a sua mãe vai ver. Você jogou no lixo ou guardou dentro da gaveta? Não, vovó. Eu escondi no meio dos meus brinquedos. E eu tive que contar para a Bruna, porque se está quebrado, tem um vidro, né? E ele pode estar mexendo na hora que esquecer e cortar o dedinho. Aí a Bruna foi buscar ele. Ela falou: nossa, meu Deus do céu. E eu procurando essa lupa faz tempo. Eu falei: Bruna, ele confiou em mim. Meu medo é ele se machucar com a lupa. Então conversa com ele direitinho. Se for chegado o momento, ele vai contar para você. Mas que legal. Ele confiou em mim. Você confia em Deus?
Eu achei tremendo aquilo ali, tremendo. E eu falei para a Bruna, pelo amor de Deus, não trai minha confiança, porque senão, nosso pai, né? Mas ele contar daquele jeito para mim, ele ria, igreja. Falei, mas você vai contar para sua mamãe, nós vamos contar para ela. Não vou, vovó. Não vou, a mamãe é muito brava. Então como que a gente vai fazer? Não, eu só contei para você, vovó. Amém. E porque ele me contou, eu posso protegê-lo. Amanhã a Bruna sai procurando essa lupa para jogar fora e não para condenar ele. Ele é uma criança, ele não sabe o que está fazendo. Criança até 10 anos, pode fazer o que for. Ela nunca é culpada. Nunca. Nunca é culpada. E principalmente vocês que estão entrando para a igreja agora, quem induz você é o diabo. Deus sabe que você não é culpado. Mas sai da janela. Senta no lugar que é seu. Tem um lugar que é só seu. Você não precisa ficar em outros lugares, se menosprezando, se desvalorizando e apontando o outro, dizendo: não olham para mim, não conversam comigo. Isso é mentira. Não enxergamos as coisas como elas são. Nós enxergamos as coisas como nós somos. Vocês entenderam? Nós não enxergamos as coisas como elas são, e sim como nós somos. Tudo que você pensa em relação aos outros, na verdade você pensa em relação a você mesmo. Sai da janela. Fala para o seu irmão que está do teu lado. Sai da janela, pega na mão, pode pegar na mão, em nome de Jesus. Loira, pega na mão do teu moreno, loira. É na mão, loira, não é para abraçar. E diz para todos, né? Sai da janela. Eu saí no ano de 1995. E desde então eu sei que eu tenho um lugar. É meu. Você não pode sentar nele, porque ele é meu. E eu não posso sentar no seu, porque ele é seu. Amém? Glória a Deus. Vocês recebem a palavra? Eu também. E vamos ser aquilo que o Senhor projetou para nós. Amém? Deus abençoe vocês. Que Deus se manifeste grandemente sobre a sua vida essa semana. Porque tinha arma forjada contra você. Mas mirou e atirou, mas errou o alvo. Põe isso no seu coração. Errou o alvo. Então que Deus abençoe, que você tenha a melhor semana. Olha, gente, a melhor semana mesmo. Setembro, mês das noivas. Quem que precisa casar? Não, maio é o mês das noivas, né? Mas maio é frio, casa em setembro. Se não casar esse ano, só o ano que vem. Dona Cida, a senhora nem vai falar nada, Dona Cida. Só a Dani vai casar esse mês, Dona Cida. A senhora ainda não, Dona Cida. E a Maria também está de graça. Fala para a Maria que a Maria também não. E nem a Cleusa. Viu, Cleusa? Se for casar, só setembro do ano que vem. Este mês é do Bruno e da Dani. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Nós estamos encerrados. Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre nós. Amém? Vão com Deus. Deus abençoe vocês.